vamos entender totalmente o nosso cliente, né? Citação, essa citação é muito boa. Você não pode entender ou julgar alguém até andar 1 quilômetro em seus sapatos, né? Basicamente o que está falando aqui. Você não pode simplesmente julgar o que você está vendo ali sem tentar entender o que se passa na vida dessa pessoa, se colocar no lugar do outro, né? Ter aquela empatia, né? O seu objetivo, né, inicial aqui você tem que entender totalmente como que funciona o seu público potencial ali, né? Porque para você conseguir persuadir alguém, convencê-la, motivar e acabar vendendo para ela, você precisa entender os anseios, as preocupações, as objeções que ela tem, né? Então você precisa compreender bem essa pessoa. Primeiro, se ela tem um linguajar bem específico, igual a gente tem no marketing digital, a gente fala ROI, a gente fala CTR, a gente fala CPM, né? A gente fala vários termos. Imagina se chega uma pessoa que não fala nada disso, tipo assim, nem conecta, entendeu? Então você tem que entender bem o seu público do lado de lá, né? Agora vamos lá, ó. Primeiro checklist nosso aqui, ó. As 10 perguntas usadas por Dan Kennedy para entender o cliente. Pessoal, antes de eu te mostrar, eu só quero lembrar qual que é o meu processo de criação aqui para vocês entenderem, tá? Eu já expliquei para vocês algumas vezes, mas primeiro eu leio o livro e vou grifando, né? Até eu ver que eu compreendi tudo. Beleza, demora, né? Aí na sequência eu venho e transformo tudo que eu anotei de importante em slides completos, que vira o seu e-book, tá? Então no e-book as frases são completas e tal. Depois que esse slide completo está pronto, eu duplico o arquivo e monto esse aqui, que é para eu apresentar, né? Como eu já fui professor há muito tempo, eu sei que, tipo assim, palavrinhas para eu poder falar e tal são melhores do que ficar lendo toda hora. Eu gosto de ler algumas citações porque tem algumas coisas que são importantes, você até vê como o Dan Kennedy pensa, né? Mas por que eu estou te falando isso? Aqui vão ter palavrinhas, só que quando você pegar o seu e-book, vai estar a frase completinha. Aqui é mais para eu te explicar durante essa live, beleza? Então, ó, primeira pergunta que ele faz. O que passa na cabeça dessas pessoas? O que os mantém acordados durante a noite olhando para o teto, né? O que gera essas preocupações nele? Então, essa é a primeira pergunta que você tem que tentar se colocar na cabeça do seu potencial cliente e pensar como ele. Segunda coisa, o que são seus maiores medos? O que deixa ele assim morrendo de medo mesmo e empaca a vida dele, né? Não deixa ele seguir. Número 3, o que e quem deixa essa pessoa brava, né? O que irrita essa pessoa? Tenta pensar, né? Quais que são suas 3 maiores frustrações diárias, né, galera? Só para vocês entenderem o conceito aqui, daqui a pouco ele vai falar, ó, ele já escreveu para dentistas, ele já escreveu para corretores de imóveis, todos esses ele não tinha domínio, né? Então ele teve que primeiro estudar muito, começar a ler muito sobre eles, e na sequência que ele já entendeu aquele mundo, ele começa a se perguntar isso aqui e vai anotando, né? Antes dele escrever a copy, porque aí sim ele sabe aonde bater, né? Quais são suas 3 maiores frustrações diárias? É ter que acordar cedo. É chegar lá no trabalho e aguentar o chefe chato. É não poder ver o filho, chegar e o filho já está dormindo, né? Quais que são as tendências que ele tem para a vida dele agora e no trabalho, né? Tipo assim, qual idade que ele está? Ele está na idade agora de que a galera vai casar e ter filhos, né? Ele está na idade agora de que ele vai formar e aí ele vai tentar um trabalho fora, sei lá, você tem que pensar exatamente qual que é a tendência agora, né, desse público no geral. Aí você pensa na idade, pensa no gênero, pensa em tudo, né? Secretamente e ardentemente, o que lá no fundo, ele mais deseja, né? Então, por exemplo, talvez quando ele está indo na academia, talvez o que ele mais deseja não seja, tipo assim, ficar tanquinho. Talvez o que ele mais deseja é andar na rua e ver o pessoal olhando para ele assim e falando, lá em casa, entendeu? Comigo é assim, né? Para isso que eu malho, né? Eu gosto de assovio e tal. Acontece sempre? Vamos mudar de assunto, né? Número 7. Esse público, ele tem um padrão de tomada de decisões, né? Exemplo, engenheiros. Os engenheiros, no geral, são extremamente analíticos. E para vender para uma pessoa analítica, o que você precisa usar? Dados. Né? Ele precisa ver números, ele precisa ver raciocínio lógico, coisas racionais. Né? Engenheiros vão ser convertidos um pouco menos pelo sentimento do que os demais. Entendeu? Esse público, ele tem um linguajar próprio, né? Eles têm esses verbetes aí, ROI, CPM, CTR, enfim, e-mail marketing, ads.
Eles têm, porque se tiver, você tem que estar dominando isso para você escrever com esse cara, senão você não conecta, né? E por último, não, mentira, são 10. E penúltimo, o competidor. Lembra que eu falei para vocês, né? Alguém tinha comentado, né? Aí o que você tem que fazer é realmente tentar entender o que os seus competidores já fizeram, entrar nos funis e comprar como se fosse o cliente, entender a comunicação, como que deu certo, né? O que esse cara está oferecendo, entenda ele, tanto onde ele está acertando quanto ele está errando. E, por último, né? Quais pessoas que já tentaram fazer o que você quer fazer e falharam? E por que eles falharam? Isso é muito importante, galera. Se você descobrir 3 pessoas que já tentaram fazer aquilo e não deu certo, se você trocar uma ideia com elas, você não concorda comigo que você já vai chegar com uma força muito maior ali, uma chance muito menor de dar errado, né? Porque você vai ter muito mais noção, porque eles já se ferraram, né? Melhor. Então vamos lá, galera. Deixa eu ver. Nossa senhora, tem mais comentário, deixa eu ver. Tô no grupo 1, aí sim. Ah lá, o cara, o Jardins Comestíveis, olha que legal, ó. Moderando o grupo com 220 mil membros no Facebook, postando conteúdos pra ele, ajudando. É isso, jogo de médio e longo prazo. Galera, perfeito, perfeito. Sabe quem fez isso muito bem? O Pedro Sobral, né? Acho que todos vocês devem conhecer o Pedro Sobral. Pedro Sobral entregou conteúdo de graça. Se você tem a disciplina ali de estar, sei lá que dia que é, terça-feira, sei lá, assistindo as lives dele, o cara é muito bom e está te ensinando ali, né? E você aproveita. Agora, quer algo a mais, quer ter uma comunidade, quer ver o replay, aí ele te vende um extra, né? Cara, se você entregar conteúdo de qualidade, até aciona o sentimento de reciprocidade. A pessoa fica te devendo ali, fica com esse sentimento. Então acaba, fica natural a venda, né? Normal. Pera aí. Foi isso que eu fiz. Como estudar e entender o comportamento humano, galera. Tem dicas, livros ou vídeos? Cara, um livro sensacional que vocês têm que ler é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, né? Ele fala muito sobre as relações humanas, né? O que move mais essas relações. E tem que ler também As Armas da Persuasão. Eu não gosto do nome, né? O nome ficou bem apelativo, mas ele é muito bom, do Robert Cialdini. Nossa, velho, eu quase tive aula com o Robert Cialdini. Quando eu lembro isso, eu quero morrer. Só uma pausa de 30 segundos para eu contar essa minha frustração, né? Eu estudei um semestre no Arizona, né? No Ciências Sem Fronteiras, eu fui em 2 universidades lá, aí eu terminei no Arizona, né? Ele dava aula na ASU, Arizona State University, onde eu estudei, né? Cara, ele tinha acabado de aposentar quando eu cheguei lá. Eu lembro, tipo assim, eu nem conhecia ele na época, né? Aí a professora de marketing lá, foi fazer uma matéria de marketing, começou a falar, olha, o professor fulano de tal não vai poder continuar e tal, ele se aposentou, mas eu vou, todo mundo, nossa, esse cara devia ser foda. Anos depois que eu fui descobrir que provavelmente era o Cialdini, né, e vendo lá quando que ele aposentou e tal, cara, nossa senhora. Enfim, continuando. Deixa eu ver. Simplesmente copiar e colar os conhecimentos dos nossos produtos. Como fazer amigos. Ó, o Jardins Comestíveis indicou o mesmo livro. Boa, velho. É muito bom esse livro. Cada pessoa tem sua tribo. Você precisa se conectar com ela, com a linguagem comum dessa tribo. Galera, por falar em tribo, deixa eu comentar com vocês um negócio. Esse livro aqui é muito bom, mas eu achei ele desorganizado, né? Agora, um livro que é muito bom e que dá vontade de pegar o autor, o Seth Godin, e bater nele e falar assim, por que você fez isso com esse conteúdo seu? É o livro Tribos, do Seth Godin. Seth escreve S-E-T-H, né? O final dele é muito bom. O final dele começa meio fraco, né? Para quem leu o Expert Secrets, provavelmente o Russell pegou a base do Expert Secrets com o Seth Godin, né? O final do Seth Godin é muito bom. Mas, cara, não tem um capítulo. É tudo zoado o livro, né? Aí eu lembrei porque o livro chama Tribos. Mas é muito bom. Aprendi com ele a dar mais valor a essa prática, onde tem esse livro do relacionamento. Qual do relacionamento, cara? Verdade, estou aqui por gratidão pelos e-books traduzidos, são fantásticos. Valeu, Ranito! Eu gosto de um outro livro dele, Como Falar em Público e Persuadir Pessoas. Dale Carnegie, né? Venda à mente, não ao cliente. Ótimo livro. Esse eu nunca li, bom saber. É Socran que fala? Socran Elias. Boa dica. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui, né? Eu gosto de fazer vários comentários. Número 4, ó. Dados demográficos versus sentimentos. Pessoal, você precisa, isso é muito óbvio, isso é o mínimo, né? Saber
qual que é a idade, qual que é o gênero, aonde que ele mora, qual país ele está, qual região, qual língua que ele fala, né? Você precisa ter essas noções de dados demográficos, né? Qual a aptidão política dele, qual religião que ele tem, enfim, tudo isso te ajuda a se comunicar com essa pessoa. Qual o nível de escolaridade que ele tem, né? Qual sua renda, né? Agora, se você quer ir um pouco além, você precisa entender o que passa dentro dessa pessoa, né? Os sentimentos dele como um todo. Porque se você tocar ali, e ele vai falar mais tarde sobre isso, né? Vai ter o de agitar ali na dor, que tem em todos os livros de copyright praticamente, porque é fantástico, né? De falar o problema, agitar esse problema e depois oferecer a solução, né? Essa agitada ali, ó, se você entender o sentimento dele e pôr o dedo na ferida e girar, né? Esse cara vai funcionar melhor. Tem mais chance de você poder ajudar ele com o seu produto, porque você vai convencer que ele precisa, né? Outra coisa que você tem que fazer, pensa no dia a dia dessa pessoa. Coloca ali, ó, se você fosse o Joãozinho ali, como que é o dia a dia dele? Que horas que ele acorda? Ele toma café com a família, né? Que horas que ele chega no trabalho? Ele chega no trabalho, ele está fazendo home office ou ele chega no escritório, né? Como que é esse escritório? E aí, que horas que ele sai para almoçar, né? Aí, beleza, como que é a tarde dele? Será que ele tem muitas reuniões e tal? Que horas que ele volta para casa? Quando ele chega em casa, ele é recepcionado pelos filhos ou o filho está na aula? Será que ele tem que buscar o filho na escola, né? Como que é a noite dele? Ele cozinha, eles pedem iFood, como que é? Que horas que ele dorme? Ele lê antes de dormir? Ele estuda alguma coisa? Enfim, tenta pensar no dia a dia, né, do seu cliente potencial. E aqui tem uma coisa muito legal, né, que o Claude Hopkins fala também, que é o seguinte, o legal é que normalmente quando você está num nicho atuando nele, é porque você é o público-alvo, né? Você já sentiu essa dor, viu uma oportunidade, né? Então, quando você pensa assim, você pode pensar no seu dia a dia ou no das pessoas à sua volta, porque normalmente, por exemplo, eu tenho vários amigos empreendedores que eu sei mais ou menos como que é a rotina. Então, se eu quero escrever um curso, eu quero fazer um curso para alguém que é de marketing digital, eu já sei mais ou menos qual que é a rotina, quais são as dores dessa pessoa, enfim, o que ela sente, o que ela quer, qual a liberdade que ela quer, entendeu? Então, tenta pensar nesse dia a dia e entender mais a fundo essa pessoa, né? Uma coisa que ele também fala, o Dan, é que ele só escreve cartas para quem ele conhece bem. E aí, ó, se ele já conhece bem, ótimo, fica mais fácil. Se ele não conhece bem, aí ele vai ter todo o processo de pesquisa, né, de estudo, de se comunicar, se relacionar com essas pessoas, até ele entender como elas pensam, como é o dia a dia delas, quais são as dores dela, quais são os linguajares delas. Né? Linguajares ficou feio. Né? Frase dele. Quando tive que escrever cartas para corretores de imóveis, eu não sabia nada sobre seus negócios. Então fui até a biblioteca e li tudo o que pude sobre esse universo e materiais que eles mesmos consomem. Quando tinha algum congresso, eu estava lá. Eu me relacionava com eles nos bares, nos cafés do evento. Então, eu consegui visualizar como um corretor de imóveis e falar o seu linguajar. Né? Então, enfim, se torne um corretor praticamente. Né? Aí você vai conseguir escrever muito bem para ele. Galera, uma diferença, né, que você tem entre a venda 1 a 1 pessoal, né, e a que você tem quando você escreve uma carta de vendas, né, ou um vídeo de vendas mesmo, é que você não tem o feedback constante. Quando você está vendo a pessoa, você vê se ela está gostando ou não do que você está conversando. Consegue ver, né? Na carta, não. Então, para escrever uma carta, você tem que ter ainda mais clareza de quais são as prioridades do leitor, não suas, como vendedor. O que esse leitor quer, né? E quando você sabe isso, você minimiza o risco de estar escrevendo um negócio que ninguém vai continuar lendo, né? Porque no 1 a 1 você vê que não está indo para um caminho bom, né? Você vê a cara dele, como que ele está reagindo, se ele não está interessado de fato, né? Você vai tentando adaptar. Na carta você tem que ser mais assertivo, então você tem que ter um conhecimento ainda maior sobre essa pessoa, tá? Vamos lá. Cara, isso aqui eu achei sensacional, né? Chamaram Dan Kennedy para fazer uma carta de vendas para conseguir doações, né, para um programa que é o Teleton lá americano, né? Escreve acho que com H, TH no final ali, THON. Aí ele foi olhar as cartas passadas, né? E ele viu que as cartas estavam muito focadas no que o pessoal aqui que recebia as doações queria. Ah, a gente vai usar o dinheiro
para construir uma nova instalação, para comprar não sei o que, e não estava focado em quem estava lendo a carta, que eram os grandes empresários. E ele falou, tá, eu vou tentar me colocar do lado de lá. O que além de me sentir bem ajudando, como que eu posso aumentar os benefícios percebidos, né? E aí ele fez uma carta muito doida, né? Em que ele focava, por exemplo, em falar assim, o Teleton vai atingir tantos milhões de pessoas e vai estar vinculado à sua marca, né? Sua marca sendo doadora, sendo uma marca que está querendo o bem da sociedade como um todo. Você sabia que 80% das marcas que anunciaram no último Teleton não gastaram 1 centavo? Sabe como eles fizeram? Várias delas colocaram um projeto dentro da própria empresa, onde as próprias pessoas ali podiam doar alimentos, podiam doar roupas, podiam doar dinheiros, né? Os próprios funcionários, trabalhadores, colaboradores pediram para a família e ao unir todos eles conseguiram grandes resultados, né? E doaram isso. Então eles conseguiram, além de ajudar, uma visibilidade muito boa e sem custos, né? Então esse foi um dos argumentos. Então ele fez algumas perguntas, ó. Qual o benefício para a minha empresa que justifique o custo? Né? Então, esquece só a doação em si. Além disso, né, de eu me sentir bem. O que mais? Né? Quem mais está doando? Eu vou estar lado a lado de quem? No evento, eu vou estar sentado em qual mesa? Peraí, deixa eu só fechar uma pop-up que abriu aqui, senão eu não leio. Pronto. Qual despesa deveria ser reduzida para gastar com essa nova? Né? Então, tipo, você pode até deixar claro. Olha, se você simplesmente fizer com uma marca tal, que simplesmente tirou o blá, blá, blá e blá e falou para todos os funcionários que isso ia ser usado na doação, todos acharam muito bom e a empresa acabou não gastando nada e tendo uma visibilidade. Né? Olha que genial, né? Você tem alguma dúvida de que ele estourou, conseguiu muito mais doações quando ele fez esse tipo de abordagem? Né? Exemplo, dentista. Quando ele foi escrever para dentista, ele não é dentista. Como que ele pôde se aprofundar, então, nos conhecimentos para ver como um dentista, conversar como um dentista e sentir como um dentista? Primeiro, ele procurou tudo quanto é material para ler. Ele leu as revistas que os dentistas leem. Segundo, ele procurou por fóruns onde esses dentistas discutem entre si. Terceiro, ele entrou em listas de e-mails, né, que o povo responde e tal, somente focada em dentistas conversando, né? Quarto, seminários presenciais e tal, ele foi em todos, conhecia o pessoal, tomava café com eles, conversava com eles, né? Quinto, ele entrou em funis para dentistas. Ele viu, esse aqui está vendendo para dentistas, eu vou comprar, e viu como que o competidor ali dele estava guiando tudo, né? E sexto, ele participou de masterminds, grupos, né, de networking entre dentistas. E assim ele de fato dominou, né, essa profissão, as dores deles. E aí ele consegue escrever muito bem para esse pessoal, porque ele entende, de fato, eles, né? Por último, para a gente terminar esse capítulo, galera, ó, ele dá uma dica. Contrate pessoas que sejam público-alvo para criticar a copy. Ele fala assim, é muito bom quando você é o próprio especialista ou o dono do seu negócio, você escrever as copies pelos motivos que a gente já falou. Você domina o negócio, você sabe mais do cliente e tal. Mas um erro muito comum é a prepotência de que sabe tudo. Entendeu? Que não vai deixar nada em aberto, né? Depois que você escreveu, contrata umas pessoas, uns freelancerzinhos e tal, e coloca eles para lerem, né? Vê se eles vão perguntar, cara, como que eu vou poder comprar isso aqui, né? Você tem um link aí? Analisa se eles estão entendendo, se está tudo claro, entendeu? Então, não tem essa arrogância de, você está há tantos anos no mercado, você achar que você sabe tudo ali. Talvez não. Talvez tenha algo que possa ser contribuído que vai fazer muita diferença. Uma outra perspectiva, tá? Acaba de assistir um trechinho de uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Puff. Você vai agora aqui embaixo na descrição, tá, do vídeo ali no YouTube, e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.